Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Cristo Pensador chegando aqui mais uma vez com vocês, na presença dos nossos patrocinadores e aqui também na presença do senhor professor, reitor, né? Tem gente chamando de reitor, você já virou reitor, tá subindo a graduação, né? Não. Ô, Jô, de novo? Outra vez. Outra vez? Mas esse povo não pode fazer lambança também, né? Tem que voltar pra desmentir, né? Só explicar e trazer a verdade. Vem os erros, a gente tem que vir para deixar o pessoal bem informado. Trazer luz. Trazer a luz, Trazer né? luz. Trazer a verdade. Luz. Meus amigos, então estamos com vocês nesta noite marota. Hoje o clima tá gostoso, né? O ventinho da chuva, né, José? Sim. Tá faltando a garota do tempo aqui na nossa programação. Gente, estúdio novo, hein? Olha que bonito que ficou aqui, ó. Obrigado aí para vocês aí. Gente, vamos começando aqui a nossa live, que eu não quero perder tempo. Ô, Jussi, o título da nossa live hoje, ele é um título que no título já aguça um pouco a mente das pessoas para dar uma voltadinha no tempo, nessa última sessão que teve, onde houve, assim, uma coisa inusitada. Sim. 4 vereadores se levantam, mais algumas pessoas do plenário também se levantam e viram as costas para o presidente da Câmara, e a gente vê que há um silêncio ensurdecedor que fala muito mais alto, parece, do que tudo que foi dito ali. Sim. E essa noite eu queria que você pudesse, por gentileza, nos trazer essa explicação, porque teve aí uma situação das mídias que a gente vai trazer durante a conversa. Então eu queria que você já começasse trazendo essa explicação, porque é só você que vai conseguir nos explicar. Porque assim, muita gente me ligou, cara, dizendo, cara, isso aí é quebra de couro. Os vereadores não podem sair desse jeito, cara. O que aconteceu? E todos nós entramos em pânico, porque a gente não conhece a lei, a gente é cidadão comum. Sim. E aí? Agora é contigo, meu filho. Vamos voltar à história do tigre e o gato? Vamos. Você, na última conversa que nós tivemos, entre Machado de Assis e Suassuna e Sócrates, eu falei de uma história de que o gato não ensinou todos os pulos para o tigre para que o tigre não pegasse, né? Uhum. Eu dei o pulo do gato para fazer com que chegasse não naquilo que chegou, mas aonde deveriam chegar com o caminho indicado, e eles não seguiram o caminho indicado. Okay. Eles foram pelo atalho. O que acontece? Na segunda-feira, quando da sessão ordinária, quando foi votado, discutido e votado, não foi votado porque houve pedido de vistas, né? Mas estava pautado para discussão e votação a LDO. Eu conversei com um amigo nosso antes da sessão começar e disse das possibilidades de o que aconteceria na sessão. Disse para ele que a sessão poderia acontecer de forma normal, com o presidente discorrendo sobre a pauta, as emendas e o projeto de lei. Poderia o presidente, por ofício, simplesmente negar a participação das emendas e ali caberia um processo e um projeto, uma solicitação de ordem para manutenção das emendas. Ok. Poderia, se nada disso fosse acatado, 2 saídas. Uma, a reprovação do projeto ou um pedido de vistas. As duas. Claro que, para quem eu estava falando, era justamente para que levasse a mensagem. Os vereadores não iam reprovar a LDO. Falei aquilo para que ele pudesse chamar os vereadores, o executivo, o prefeito. Gente, vamos conversar sobre isso, porque se os vereadores, o vereador Paulão, o vereador Maurício, a vereadora Sandra e a vereadora Márcia quisessem ter reprovado a LDO, Sim, teriam votado ainda na segunda-feira. Pronto, vota, reprovou e acabou. Fechou o caixão. Mas por que daria para eles reprovarem, Júcio? Porque eles tinham maioria. Tinha maioria? Sim, a Márcia e o Paulo eram em 4. Sobrava 3 votos, que eram o Aquiles, o Maurício e a Adriana. O presidente votaria no caso de empate. Como não é o voto nominal, entendi. E mesmo que tivesse empate, ficaria prejudicada a votação. No caso de empate... Então já na primeira, a LDO já estava nas mãos da oposição se quisesse melar o jogo. Sim, essa bagunça... Ou seja,
A oposição foi misericordiosa, Nossa! foi paciente. Respeitosa com aquilo que está acontecendo nesse cenário. Dentro da lei, nos mínimos detalhes. Além daquilo que se espera de sanidade, muito além disso. Então, quando algumas pessoas dizem que os vereadores de oposição estão atrapalhando, se os vereadores de oposição quisessem ter reprovado a LDO, teriam feito na segunda-feira de manhã, quando na sessão ordinária, quando da sua votação. Nunca foi a vontade, o desejo, e não era essa a proposta dos vereadores de reprovar. Quando eu falei aquilo, e eu sabia que estava tudo programado, o pedido de vista do vereador Maurício, todos os vereadores foram assim, exímios naquilo que foi a execução do melhor caminho para que o projeto fosse melhorado. Quando o vereador Maurício pede vistas ao projeto, ele dá um tempo de pelo menos uma semana para discussão e votação pelo artigo 139 da lei do regimento interno, o de capa branca. Sim, capa branca. Eu quero dizer uma coisa que você falou aqui, que teve um título dizendo que os vereadores de oposição estão tentando atrapalhar a administração. Quem atrapalhou, né? Atrapalhou a administração foi o conjunto de governo. Quem que precisa de atrapalhar você? Não. Ninguém precisa atrapalhar você. Você é ignorante. Na verdade, só ajudaram. Vai lá, aqui, com o pedido de vistas no artigo 139, no seu primeiro parágrafo, sendo aprovado o pedido de vistas, fica automaticamente suspensa a discussão e votação da proposição pelo prazo de uma sessão ordinária. Okay. É lei, está aqui, o 139, no seu primeiro parágrafo. Ele faz o pedido de vistas num dia e... Aí que está. Os vereadores todos aprovaram o pedido de vistas dele, então só vai votar novamente no máximo, assim, na segunda-feira seria o prazo assim, o mais curto possível, uma semana. Daria uma semana. Durante essa semana, os vereadores sentam, conversam, se ajustam, falam, olha, vamos conversar sobre essas emendas aqui, vamos modificar isso aqui, vamos alterar isso aqui, vamos mudar isso. Senta, conversa e ajusta, né? Mas como eu falei para um amigo nosso que os vereadores poderiam reprovar a LDO, não era essa a vontade. Se fosse, teriam reprovado ainda na segunda-feira. Nossa, aí virou um fervo, né? Jamais passou pela minha cabeça que tomariam a medida extrema, mesquinha, pequena, desrespeitosa com o Francis e com a família dele, a que tomaram. Jamais passou pela minha cabeça. Quando eu falei aquilo para esse amigo nosso, foi para que ele dissesse, falou, vamos sentar e conversar sobre esse projeto aqui, para essa mordaça apresentada. Nunca, em nenhum governo, em nenhum tempo, houve tanta mordaça ao poder legislativo e a submissão de quem está no conjunto de governo. Você vai sentar, conversar e ajustar alguma coisa, né? E mesmo se quisessem convocar o suplente, teria tempo suficiente durante a semana inteira para fazer isso. Poderia ter feito, mas não fez. E ainda, porque o prazo das propostas de emenda estavam intempestivos e não dava mais. Sempre, em todas as alterações que se tiveram na lei de diretriz orçamentária, seguiu-se esse rito. O artigo 178 do regimento interno diz lá que a LDO se aplica nos prazos estabelecidos, que seria para o PPA. Na verdade, ele tratou do PPA e da lei orçamentária, não da LDO. E no 178, ele acabou trocando a lei orçamentária pela LDO. E por aquele artigo, eles se escoraram nisso. Sempre, por acordo na casa, foi tratado dessa forma. E para provar que foi assim mesmo, no ano passado, o projeto de lei 37, que era o da LDO, teve propostas de emenda praticada pelo presidente da casa, Anderson Rodrigo Daguete, Adriano e a Sandra, que são os membros da mesa. A mesa diretora propôs essa alteração. Leia a justificativa, está assinado pelo vereador presidente, Adriana e a Sandra são... Leia só a justificativa e depois você mostra para a câmera o que é. As emendas e ao projeto de lei número 37/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO,
são propostas a fim de garantir uma participação ativa do Poder Legislativo em questões orçamentárias do Poder Executivo, facilitando dessa forma a função de fiscalização dos vereadores e vereadoras. Repete a parte final, por favor. Mas agora não pode mais. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Tá. Dessa forma, a função de fiscalização dos vereadores e vereadoras. Quem que assinou isso daí? Esse aqui foi assinado pelo MU, Anderson Rodrigo Draghetti. Foi no dia 3 de julho de 2025. Lá valia aprovar as emendas, agora não vale a mesma coisa. Pois O que mudou? Mudou. Mudou. Tá. Então vamos às explicações do que aconteceu a partir disso, né? Quando na noite nós tratamos disso, e aí você me apresentou aquela exoneração do secretário Valdecir Volman, o INHA, e aí pensei, não é possível, não é esse o caminho. Pensei comigo, eu falei naquele dia, falou, então ele vai para a sessão. Tu falou indo na live. Mas eu falei não querendo falar, porque não é possível, não pode. O artigo 209 e 210 do regimento prevê essas situações. O 209, no seu último parágrafo, diz que o presidente pode declarar vago o cargo diante de uma situação onde não tem uma sanidade mental ou física do vereador e pode declarar o cargo vago por licença, né? Ok. No 210, com apresentação de laudo médico que de fato justifique isso. Esse documento inexiste. E se ele existe, está sendo produzido, fabricado. Porque a vereadora Sandra, ela é secretária da mesa. Quando ela ficou sabendo dessa possível composição, e quando ela recebeu o comunicado de que teria uma sessão solene de posse para o vereador, então vereador, suplente vereador, o INHA, ela foi até a casa e requereu os documentos, o laudo que comprovava que de fato era aquilo. Sim. E foi negado isso para ela, dizendo que não podiam pela Lei de Proteção de Dados. Lei de Proteção de Dados, o artigo 65 do Regimento Interno, onde trata das prerrogativas da secretária da mesa, diz que ela é responsável pela guarda de documentos e é ela quem deve receber isso e guardar. 65. Compete ao primeiro secretário, no seu terceiro inciso, em Romanos daí, tá? Receber e zelar... Obrigado. Viu, né? Receber e zelar pela guarda das proposições e expedientes entregues à mesa. A mesa é o presidente, a vice e a secretária. Esses documentos deveriam estar com a secretária Sandra. Mas não estavam. Ela requereu os documentos... Você está dizendo é o laudo atestando a situação, a condição o estado de saúde do vereador. E o afastamento dele. Ô Júcio, uma coisa que você comentou e me veio à mente, a fala do Maurício, onde ele disse que havia um atestado 12 dias. Como é que... Eu não entendi o que ele falou ali. Não é isso, né? Não, na verdade o Maurício, a primeira pessoa a se atentar para isso, inclusive foi a Vani, o Maurício, tanto é que o Maurício requereu isso na sessão solene. E a Sandra também na condição de primeira secretária. Tá, então não existia esse laudo. Pode ser que seja produzido agora, mas até então não, porque quem tem a prerrogativa e por regimento, por lei e ordem, a recepção e guarda é a secretária, e foi negado à secretária o acesso ao documento. Se ele existisse, você acha que não seria fornecido para ela? Se existe, vamos fazer essa parte porque não faz sentido, não faz sentido nenhum. Tá. Mesmo que o documento existisse, o mesmo artigo... Se ele existisse, a Sandra não sabia, aí pode estar incorrendo um outro erro. Mas mesmo que tivesse o documento, o presidente teria que, antes de convocar a sessão extraordinária e convocar o suplente de vereador, mesmo ele não tendo tomado posse,
teria que ter publicado os atos daquilo que era a vacância Isso teria que do se cargo. bloquear, ser publicado antes. Primeiramente seria Sim, isso. sim. Outra coisa também, se já existir, teria que ser um laudo atualizado, né? Sim. Uma coisa atualizada ali do momento. Será que ele vai vir com um carimbo digital onde aparece a data ou vai ser de punho por causa dos... Tá. Aí assim, gente... Então nessa história toda, eu queria que você fizesse essa cronologia aí. Tinha que ter apresentado esse laudo, automaticamente com base nesse laudo, licenciado o vereador, Francis. E aí é publicado, aí então... Sim. E não foi dado... Colocado o homem no lugar do outro. Eles fizeram isso intempestivamente porque foi requerido isso deles, aí correram para fazer, tanto é que a publicação se deu assim, mas vamos... Não, espera, só mais um ponto aí, porque eu tenho que aproveitar o tempo, porque essa dúvida eu acho que está na cabeça de quem assiste. Sim. Por exemplo, a exoneração que a gente leu naquela última live, naquele último momento que chegou para mim, que pegou você, a gente de surpresa, estava lá, exonerado a pedido. Sim. O que significa ser exonerado a pedido? Eu chego para você e falo, me exonere porque eu quero ser vereador? Mais ou menos, nesse caso, sim. Só que não, então, né? Só que não. Sim, mas se publica isso... Opa, obrigado. Fica quieto aí, rapaz. Você respeita. Hein? Se publica isso, dizendo que é uma exoneração a pedido, isso coloca o suplente, o vereador que tomou posse no lugar do outro que ainda não tinha sido licenciado, como corresponsável dessa ação. Não estamos falando que é ilegal, mas estamos falando que é estranha, vamos dizer. Ele desconhece o rito, desconhece o ato, mas ele sabia o que estava acontecendo. Isso faz dele parte. Isso faz com que ele se envolva nisso. Eu tive a oportunidade de conversar com Inha na Câmara, na terça-feira de manhã, na sala do Paulão. Sim. Paulão foi um ator importante nisso, para tentar ainda ajustar isso, mas no decorrer a gente pode discorrer sobre isso. Mas eu falei para ele com todas as letras, falei, cara... Não façam isso da forma como vocês estão fazendo. Você tem a oportunidade de, como liderança, vir aqui na Câmara, chamar os vereadores todos para uma conversa, ver o que pode ser feito de maneira assim, pacífica, tranquila. Converse com o prefeito. Você tem uma relação muito boa de amizade com o vereador Paulão. Você tem o respeito da vereadora Márcia. Você tem uma boa relação de amizade com a vereadora Sandra. Tem um pouco de resquício lá com o vereador Maurício, por ser da mesma comunidade, que isso é natural, faz parte do processo, mas o Maurício não é impedimento para isso. Aí ele conversou com o Paulão, e o Paulão, nessa conversa que teve com o Inha, falou, Inha, cara, conserta isso. Não deixa eles fazer isso, cara. Não deixa eles fazer isso, pelo amor de Deus. Olha o que vocês estão fazendo com a família do vereador Francis e com ele próprio. Não faz sentido. Falei, cara, se nós quiséssemos ter... O Paulão falou, se nós quiséssemos ter reprovado esse projeto, nós teríamos feito ontem. Não queremos isso, mas não façam isso. O Inha foi conversar com o prefeito. Estava marcado para as 11 horas, segundo o Paulão. E não deu resultado. Não sei se conversou, se não conversou, o que aconteceu. Ô, Júlio, uma outra coisa agora é que fala assim, agora que o vereador Francis está lá passando por essa situação de saúde, parece que vocês querem usar o caso do Francis para... Não, veja bem, o vereador Francis é até o momento um vereador, eleito democraticamente pelo povo. Outra coisa, quando a gente fala do respeito à família do Francis, a gente também fala da questão do respeito aos eleitores do Francis. Então vamos falar. Então vamos abordar esse assunto. Vamos. Não gostaria, mas vamos abordar esse assunto. Você vai abordar? Opa! Eu falei com vocês que o bicho ia pegar pra cá hoje, então vocês não acreditaram. Olha a data aqui. Vamos lá. Terça-feira. 7h06. Eu vou ler primeiro para vocês, depois pode mostrar o telefone na tela lá para todo mundo ver. Tá. A primeira mensagem, eu saí cedinho, logo mandei uma mensagem para a Márcia, assim, isso tudo está mexendo com muita gente, né? E quem está usando isso maldosamente é o governo. E já vamos provar para vocês quem é que está usando isso maldosamente. Que seus vereadores, a Márcia,
a Sandra, o Maurício e o Paulão quisessem ter feito, tinham feito na segunda-feira, reprovado esse projeto, iria para a Justiça devolveria ao Poder Legislativo e ia pedir para que ele fosse discutido e votado desde o seu início com a possibilidade de apresentação de emendas. Isso já pode não ser jurisprudência, mas tem casos em que a decisão foi assim. É só pesquisar. Olha a bomba. Presta bastante atenção. Terça-feira de manhã, 7h06. Certo. A Márcia, combinei com ela, mandei falar, Márcia, acho que você poderia mandar isso aqui para o vereador Aquiles, presidente da comissão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Meu Deus. Bom dia, vereador presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ela mandou isso aqui para ele. Tem sido muito difícil trabalhar da forma como estamos. A única vereadora entre os 9 vereadores sem assessoria. Podemos atribuir muitas coisas além da perseguição praticada pela presidência da casa contra esta vereadora e a Janaína, nome indicado para assessoramento legislativo. Devemos informar as mulheres, em especial, as que devem ser homenageadas em março, relatando como os vereadores que as homenageiam uma vez ao ano tratam as mulheres na Câmara no seu dia a dia, mesmo os que protegem os maus tratos. Devo me referir ao histórico de proteção diante de tantas agressões. Ainda, senhor presidente da Comissão de Ética, Aquiles, se não tivermos a publicação da nomeação da Janaína, conforme solicitamos no dia 3 de junho, para a função de assessoria, devemos protocolar neste Conselho denúncias sobre a prática, a conduta do presidente da casa sobre isso, mesmo sabendo da proteção a ele oferecida, entre aspas, companheiros políticos. Espero que desta vez, pelo menos este Conselho faça valer o nome a ele atribuído. Com tristeza relato isso. Não estou pedindo que entenda o sentimento, o que estamos passando, as dificuldades, o que está acontecendo em função disso, como estamos sendo prejudicadas, mas em especial o que o povo tem deixado de receber como amparo pelas dificuldades impostas nesse, entre aspas, poder que emana do povo. Aí está aqui embaixo. O que acha de mandar isso para o Aquiles? Pode mostrar lá. Ela mandou para você aqui. E depois tem uns áudios que eu vou reproduzir o áudio depois. Pode mostrar aqui, a data. Aqui, ó. Pode ver aqui o texto aí, ó. Tá vendo? Quer rodar para cima para ver a data? Pode rodar. É aqui, ó. Ali, ó. Terça-feira. Agora roda para cima depois do áudio para ver o que tem lá depois do áudio. A foto de quem? Aí. Tá, agora eu vou reproduzir o áudio que ela mandou. Reproduz aí, Justo, pra gente ficar sabendo o que foi falado. Deixa eu aumentar esse volume Atenção, aqui. preste muita atenção nisso, importante. Oi, José, Deus abençoe. Meu José, eu tô com ânsia de vômito. Onde é que está o respeito com o vereador, estava lendo do Aquiles, agora o vereador Francis Jussi, eu sendo família, eu sendo a pessoa lá e depois voltar ou algo assim, e a Câmara, o terceiro poder do município, agir dessa forma, isso não tem cabimento, não tem, é como fala, o ser humano perdeu valor, o animal vale mais do que o ser humano, sério, eu tenho vontade de vomitar. Não dá para fazer uma nota de repúdio para a Câmara por não respeitar o momento que o Francis e a família dele estão vivendo, Jussi. A gente precisa pensar no valor ao próximo, no amor ao próximo. Eu mando isso aí para Aquiles. Ele não deve nem se manifestar, mas nós devemos continuar lutando. E eu vou mandar para a Gé depois também, Jussi, para ver o que nós vamos fazer. A Gé é nossa filha, que é advogada. Desse juizado aí em relação a isso, que eles não trouxeram assinatura, nem procuraram ou algo assim, porque não dá. Aqui ela se refere a ela, nem convocada para a sessão, nem solene, nem extraordinária ela foi. A Márcia não foi. Para deixar assim, numa dessas situações que há pouco foi ajuizado lá, enfim, mas que eu vou pedir para a Gegé, tu precisa me ajudar, não dá. Eu fico ruim, eu tenho ânsia, eu tenho dor de cabeça, eu tenho vontade de não sair de casa. Oi, Ju. Meu. Você faz ideia de o que nós estamos vivendo e esses
malandros, malucos, querer atribuir aos 4 vereadores usar essa condição de saúde do Francis para fazer essas manobras. As manobras quem está fazendo é o governo, é a base do governo. Se os vereadores de oposição quisessem ter reprovado a LDO, teriam feito isso na segunda-feira, tinham maioria. Quando pediu vistas, sabia que ia ter essa uma semana. Nessa uma semana podiam recompor o quadro lá com tranquilidade, conversando com a família, vendo o quadro do Francis, se ele volta, se não volta, até suspendendo a votação. Não teria problema em não votar na segunda-feira subsequente à LDO. Exato. E não faria diferença nenhuma para o governo, nada disso, nenhuma, em absoluto. Poderia votar mais para frente ainda a LDO, sem problema nenhum. Então, quem está usando maldosamente, e se tem alguém que tem propriedade para falar sobre isso, esse alguém sou eu. E agora eu vou contar a história então. A Heidi Berger é tia do vereador Francis e ela acompanhou muito para e passo aquilo que foi o estado de saúde do pai dela, o avô do vereador Francis, o seu Armindo Berger. Ele e eu trabalhamos intensamente juntos, assim que começamos em 2001. Quando ele ficou doente, eu acompanhei ele no seu leito, tanto em Toledo quanto depois em Cascavel. O seu Armindo Berger olhava para mim e falou: Jussi, se vier fulano aqui, eu não vou revelar os nomes, não tenho esse direito. A Heidi pode confirmar essas conversas porque ela sabe, em uma delas ela estava junto. Eu não quero receber a visita de fulano e também não quero receber visita de ciclano. Ele estava em pleno gozo daquilo que eram suas faculdades mentais. Doente, assim, fase terminal, a gente sabia disso. Mas ele dizia, se vier fulano aqui, não deixa entrar. Ele dizia isso para mim e eu acompanhei ele lá. O Francis trabalhava na Câmara, por vezes, era pago pelo seu Armindo Berger. Eu não sei se o Francis tinha 15 anos naquela época, moleque, estava começando. E o Sr. Armindo Berger tem uma tradição política de história assim muito longa. Então, se tem alguém que tem propriedade para falar sobre aquilo que essa família está sentindo, eu vivi com eles cada momento daquilo tudo que aconteceu. E o carinho que o Sr. Armindo Berger, não só o carinho, a preocupação e proteção por causa da hemofilia que o Francis sempre teve, né? Então, se ele se cortar, se machucar, corre riscos, né? Então, gente, não misturem as coisas. O que vocês podem fazer pelo Francis é colocar em oração. Não colocar ele numa situação como essa, pequena, mesquinha, declarar o cargo vago, porque tem uma previsão regimental no seu artigo 209, no último parágrafo, e o 210, que daí ele pode convocar o suplente, e nem isso foi feito de ordem correta, não foi feito direito. Então, você tem alguém que está fazendo sacanagem com aquilo que é a saúde. Querem fazer por ele? Vão no hospital, cobrar do hospital por que ele não foi, quando consultado, diagnosticado, feito exames, se preocupado com a saúde dele. Eu sei o que aconteceu. Inclusive eu sei na segunda vez quando eu fui lá que a esposa dele teve que se colocar na condição de protetora para as coisas acontecer. Pretendo não abordar esses assuntos, são mais sensíveis, mas se tiver que fazer, eu os conheço. Eu os conheço. Então, gente, por favor, governo, para de atribuir isso a quem não tem culpa. A culpa é de vocês. E tá mais do que claro isso tudo. É pesado. Ô, Jussi, nesse tempo todo que você tá na política aí, e eu converso com alguns mais antigos aí, conversei com o senhor que é muito antigo aí da política, ele falou, cara, eu tô assim, sem palavras, porque a gente já passou. Ele contou ainda a história pra mim, nós vamos daquela época lá do Silom, daquelas coisas lá e tal, mas nesse nível, dentro do legislativo, a gente que fundou Santa Helena nunca viu isso daí. Né? Porque para os mais novos pode parecer que o que está acontecendo aí seja uma pirraça política, se pudéssemos dizer assim, mas não é. É uma coisa sensível, incompreensível. Naquela época ali nós conversávamos sobre a posição da Adriana
Lembra? Porque nós estamos vindo numa série de lives aí, de bate-papo, que é todas muito polêmicas por causa dessas atitudes controversas. Sim. Você disse, parece que estão escondendo algo mais profundo. E nesse caso parece também. Sim. Cheira à beira do pavor, do medo, eu tenho chamado muito o Moody incompetente na função que ele está, porque ele não tem competência, ele não sabe a lei, ele pisa o regimento, ele vai em cima dos direitos das pessoas, né, cara? A Márcia A gente fica aqui fora tentando entender. A Márcia havia dito naquela mensagem, ela mandou pro Aquiles. Sabe qual foi a resposta dele? Não. Silêncio. Não falou nada. E ela disse que se não tivesse, naquele dia, o ato de publicação, que foi dia 3 de junho, hoje foi protocolada na comissão de ética, muito embora o Aquiles é o presidente, né? Mas... Ô Júlio, agora você falou essa parte do Francis e toda a movimentação, aí vem o rapaz, é empossado, agora vereador, o Inha, né? Agora... De forma irregular. Isso eu quero que você explique essa parte aí, porque foi comentado muita coisa. A Márcia falou primeiramente, depois veio a Sandra, o Maurício. A Márcia não foi na sessão solene de posse do Inha. Tá, mas logo depois, né? Depois ela foi. Até ela não foi na sessão de posse do Inha, não por ele. É um dos secretários que tem atendido e muito bem na condição de secretário, o Inha. Não dá para reclamar em nada daquilo que ele não queria sair da secretaria. Ele disse com todas as letras que não queria estar lá. Mas se submeteu ao jogo. Isso não muda o fato dele estar lá. Se submeteu ao jogo. Então, ela não foi em respeito àquilo tudo que o Francis está passando e a família. E não disse uma palavra sobre isso. Estamos tendo que falar agora simplesmente para estabelecer a verdade e desmentir os mentirosos. A Márcia não foi convocada para a sessão solene e nem para a extraordinária. Não tem assinatura dela, muito embora ela mandou no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp não é um ato formal de publicação. Aí publicou um ato lá de convocação, ela falou, não reconheço isso como legítimo, então passa no gabinete e pega a assinatura da assessora legislativa como protocolo de ciência. Nós não temos assessoria legislativa, então a pessoa a ser procurada para protocolar o documento sou eu. Não reconheço como legítimo um documento publicado em grupo de WhatsApp. E não foi convocada nem para uma nem para outra, mas ela estava na Câmara, não subiu para a sessão solene e em respeito a isso. O Maurício, o Paulão e a Sandra estavam lá. Sim. O Paulão, amigo do Inha, estava lá justamente para tentar fazer com que fossem cientificados e aquilo não acontecesse daquela forma. Tanto é que ele se manifestou, falou, não dessa forma. O vereador Maurício foi quem levantou aquela questão da impossibilidade dele assumir sem que tivesse sido declarado o cargo vago. E o fato de ter convocado uma sessão extraordinária, ainda antes de dar ciência, assim, uma lambança atrás da outra. Mas não vamos nos ater a isso para que as pessoas entendam a motivação de por que o Maurício, a Sandra e o Paulão estavam lá. E a Sandra, porque a primeira secretária requereu os documentos aonde o laudo apontava aquilo e dizia da impossibilidade do Francis. Nós sabemos, mas não tinha essa a vontade dele, é essa a vontade da família, é isso que é preciso nesse momento? Não, nada disso foi. Então a Sandra estava lá como primeira secretária cobrando isso. Por quê? Tenho certeza que vai ser judicializada tanto a sessão solene de posse quanto a extraordinária e legítima. Não por causa do INE, mas por causa dos outros atos que nós já vamos discorrer a partir de agora. Então, a sessão solene não foi legítima por essas incongruências todas que foi praticada nos atos, né? Era para ser solene, né? Era para ser solene. Era para ser solene. Os amigos do INE estavam lá, familiares estavam lá e tiveram que assistir e ver tudo aquilo. Eu até fiz uma sátira, né? Eu fiz uma crítica, porque a liberdade de expressão ela me permite. Eu disse, o Inha é mais do mesmo, é um robô que foi na pilha, porque ele sabendo de tudo, a condição do Francis, a pressa, simplesmente, ele foi usado simplesmente para votar. Permitiu. Quando no final praticamente ele nem precisava ter votado.
Agora, já podemos ir naquela parte ali que os vereadores se levantam, Sim. porque aquilo ali, cara, eu acho que foi o ponto mais, vamos dizer assim, o ápice de tudo que aconteceu. Aquilo ali foi uma coisa que eu acho que quem estava ali na sessão, as pernas tremeu. Sim. Houve um silêncio de uma fração de segundos que falou mais alto do que qualquer coisa que estava havendo ali. Os 4 vereadores se levantam. Isso já aconteceu alguma vez na história de Santa Helena? Não tenho lembrança. Não tenho lembrança. Desde que eu estou lá. Os 4 vereadores se levantam e saem em plena sessão da Câmara. Agora, por favor, nós precisamos saber as consequências disso, quem que responde, como responde, como é que fica isso tudo aí, para resumir. Primeiro. Respira profundo. Primeiro vamos ver quem é que vai responder por isso, né? Os que saíram ou os que ficaram? Alguém tem que responder alguma coisa, né? Porque não dá para deixar a população com cara de idiota. É aí que está. Vamos lá. Quando você levanta e você volta as costas para o plenário, você volta as costas para aquilo que é a decisão do Poder Legislativo. Mas o melhor disso tudo é que você fica de frente para o povo. Isso é bom, hein? Legitimamente eles fizeram isso. Eles viraram as costas para o poder e olharam para o maior poder que é o povo. Exatamente. Vieram em direção a nós. Exatamente. Rapaz, foda, hein? Voltou as costas para o poder pela ilegitimidade do ato praticado. Não, essa colocação é realmente... E o que aconteceu? Correto. Você falou bonito agora, hein? E olha só, claro que nós conversamos sobre isso. Se tem alguém que tem alguma dúvida de que nós ajudamos a fazer isso, não tenha dúvida nenhuma. Afinal de contas, eu sou o assessor da Márcia. O presidente da Câmara está condicionando isso. Porque nós dissemos, enquanto ela não tiver assessoria legislativa, nós vamos fazer isso para ela. E essa ação também teve participação nossa. Quando nós conversamos com os vereadores, inicialmente com a Sandra, que está tendo uma postura assim muito alinhada, firme, muito alinhada. Quando conversamos, algumas possibilidades. E entre elas, nem sequer ir à sessão, porque a sessão não tinha legitimidade da forma como ela foi convocada e não tinha matéria para discutir. Porque o projeto da Lei Diretriz, o 26, o projeto da LDO está suspenso por decisão plenária. Todos os vereadores, quando na segunda-feira o Maurício pediu vistas ao projeto, aprovaram os pedidos de vistas. O presidente, naquele momento, não podia dizer não vai ser concedido, não vai ser autorizado. Não era prerrogativa do presidente e sim do plenário, conforme o 139 do livrinho, o branco, tá? É o branquinho. Conforme... Tem que dar uma aula, né? Sabe usar o livro. Então esse artigo diz que por uma sessão ordinária o projeto fica suspenso. Ele não tem legitimidade para ser discutido. O presidente não tinha o que fazer naquele momento, mas acabou a sessão, eu sou o cara. Foi lá, assinou um ato de convocação e marcou a sessão para o dia seguinte. Dizem que, parece que não era aquilo, acho que tem outro vereador que queria viajar e falou, eu vou viajar de qualquer jeito. Como eu tinha dito para um amigo nosso que o projeto da LDO poderia ser reprovado, bateu o desespero. Louco. Então eu acho que essas atitudes todas foram tomadas por aquilo que eu disse para um amigo nosso levar como informação, mas porque nós queríamos sentar para discutir, para conversar sobre o projeto. É aquela diferença, se você ensinar todos os pulos, o tigre te pega. E queriam ter pego, não pegaram. Não pegou. Aí, assim, você é emocionado, você é criança, você é juvenil, aprende com o mestre. Aí assim... Desculpa te interromper, mas tem palavras que senão você não falar fora depois, né? Quando nós conversamos com os vereadores, aí foi proposta nossa? Foi. Legítima. Quando os vereadores olharam um para o outro, entenderam e falaram, olha, infelizmente é o único caminho a ser seguido. Por quê? Não tem como não ir na sessão e explicar e ainda tentar fazer com que obedeçam à legislação.
O Maurício pediu a questão de ordem, invocou os artigos que tinham legitimidade suficiente, que impossibilitavam, que impedia a discussão daquele momento do projeto. A Márcia, na sequência, usou com propriedade, citando qual era o artigo que oferecia a ela essa condição, qual era o artigo que dizia que isso não era legítimo e quais seriam as consequências disso. E a Sandra, depois na condição de primeira secretária, que tem legitimidade mais que suficiente para isso, tentou ser impedida pelo vereador presidente e ela não se acovardou. Rapaz, aquela hora quase que eu vi o Mu falando chega, Sandra. Porque ele já pôs a mão na frente e falou chega, vereadora, para vereadora Janaína. Sim. Ô Ju, se alguém comenta aqui, para não perder o comentário dele, a pessoa diz assim... Tem que denunciar para o Ministério Público do Paraná, a pessoa diz, o Davi Pires. Já tiveram uma conversa com o Ministério Público, isso vai se tornar uma ação, uma ação com mandado de segurança para se utilizar, não tem como não, até por orientação do próprio... Quando você fala será judicializado, é levado ao Ministério, à Promotoria Pública, ao Ministério Público, agora, como é que é? O Ministério vai ser parte disso, mas vai ser mandado pro Judiciário, pro juiz. E o Ministério Público vai ser incitado. Então essas aberrações que a gente está vendo estão sendo todas denunciadas, que eu estou entendendo, é isso? Vai ser judicializado. Aquela onde cita o vereador presidente da sessão do dia 29 e a vereadora Adriana naquela subsequente, foi protocolado. Eu sinto muito pela Adriana. Quando vieram conversar comigo, falaram, olha, eu não... Você está dizendo que a vereadora Adriana pode responder judicialmente? Vai responder? Vai, não é que pode. Vereadora Adriana quis dar de xerife lá. Eu sou a presidente dessa casa, eu assumo tudo. Agora você vai ter que assumir na justiça. Eu não participei da elaboração disso, não me senti à vontade, mas também não pedi para não fazer. Deixou ocorrer naturalmente, né? Então, assim, eu posso fazer uma pergunta aqui meio chata? Se você não quiser responder, você não responde. Eu só não vou responder se você não perguntar, hein? O Mu pode ser cassado depois de tanta presepada acontecendo, entre outras coisitas más, como aquela decisão que a Adriana tomou ali, assumindo aquela situação? Veja bem, quando a Adriana puxa para ela a responsabilidade e fala que ela assumiu naquele momento aquela condição de não permitir que fosse deliberação plenária, remeteu isso ao Conselho de Ética. Pelo que eu sei lá dos bastidores, é que o Conselho de Ética não está tendo outra alternativa senão aplicar uma punição com possibilidade de afastamento. Então, de repente, seria uma punição leve, branda, e não é o Conselho de Ética o órgão legítimo para essa situação. Outras ações serão impetradas contra o presidente por causa dessas condutas. Não era essa a vontade. E ainda o presidente tem a oportunidade de chamar o conjunto todo de vereadores e falar, gente, vamos conversar sobre isso, vamos pacificar isso aqui, vamos acertar tudo que tem para acertar aqui, ajustar, fazer do jeito certo, e não vai prosperar nenhuma ação contra ele por atos improbos que está praticando, por infração administrativa. Mas se ele não fizer isso, não vai sobrar alternativa, senão outras que estão sendo preparadas, porque não faz sentido, gente. Os vereadores, é a terceira vez que os vereadores decidem em plenário, todos os vereadores tomam uma decisão, viram as costas e imediatamente, quando não na mesma sessão ordinária, ele age diferente e fala, aqui sou eu que mando. Não é assim que funciona. Isso vai ser judicializado. Ô, Jussi, é o Mu de Moraes? Está sendo. É o Mu de Moraes. Quem é o da comissão de ética? O Aquiles é da comissão de ética? O Aquiles é o presidente. Ele é o presidente? Então, para ele, a expressão que você procura é dura lex, sed lex. Ô, Marmitex, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Ele vai praticar a lei? Ele é conhecedor do direito? Peraí. Aquiles, atenção, viajante. Quando a primeira denúncia foi mandada para o Conselho de Ética também, e depois houve o pedido de retirada, ele negou o pedido de retirada, que era daquela lei de política administrativa de infração do presidente.
Quando ele se nega a aplicar aquilo que diz o decreto-lei federal, ele se submete às regras do jogo. Agora ele é parte indiciada também. Aê, a Duralex é de Lex pro Marmitex. Ô Mu, pega o microfone que você vai nos jornais e fala pro povo as infrações administrativas que você cometeu, que você vai ser julgado, porque você está tentando esconder essas coisas do povo e, acima de tudo isso, ele está indo em jornal contar mentira para enganar a população. E eu não respondi a tua pergunta. Não. Você perguntou se ele podia ser caçado. caçado. Ele podia ser caçado. Ah, que tá. Então, essa infração político-administrativa que era para deliberar pelo plenário, que a vereadora Adriana puxou para si e falou, eu respondo por isso, não é assim que funciona, não. Eu imagino que a justiça vai mandar devolver isso para o plenário. Aí é voto nominal. Ela, como presidente, inclusive vai ter que chamar a ela própria, a sua secretária faz. É assim, vereadora Márcia, qual a sua posição de voto? Na primeira, vereador, não é que assim, não tem uma ordem estabelecida. Vereador Maurício, qual que é a tua posição de voto? Meu voto é tal. Vereadora Márcia, qual é o teu voto? Deu um por um, todos os vereadores. Com base no ato infracional praticado, depois que a comissão processante fizer análise, leitura e apresentação do relatório, cada vereador, como foi da cassação do Copati, pela mesma regra da Lei 201/67, vai ter que dizer o voto pessoal. E daí? Como é que fica? Naquela época o Paulinho era presidente, recebeu a denúncia, constituiu a comissão, tudo mais, foi tudo processado regimentalmente, ou conforme a lei federal. E ele teve que votar também. E vai ter que votar nessa agora também, se for para plenário. E aí? Lá votou de um jeito. Como vai ser o voto do vereador Paulinho agora? E aí, Paulinho vazado? Então ele pode ser cassado. Pode. Vai ser cassado. Aí a população toda vai saber quem que é o presidente da Câmara, né? Ainda. Digamos que os vereadores resolvam proteger. Ele falou, não, cara, foi isso, mano, não é pra isso, não é pra tanto, né? Quer dizer, pro Copati era, né? Não é pra tanto, não era pra isso, não sei, nós vamos aplicar uma punição aqui mais leve pra você. Não impede que a justiça seja acionada. Aí, o vereador, não é porque o voto dele, mesmo pela inviolabilidade da palavra e do voto, ofereça a ele a condição de votar contra aquilo que diz a lei. Não é assim que funciona, não. Então, digamos que de fato, configurou o ato infracional, praticou a ilegalidade. O vereador, nesses casos, se votar contra aquilo que é a norma, responde também. Olha, então vai sobrar para todo mundo. Vai. Por pequenez, por mesquinharia, por falta de articulação, para dizer, eu mando, eu faço, Cara, a resposta está aí. A casa é chamada Casa de Leis, né? Ô Júcio, então você tá mostrando esse desenho todo aí depois de tudo que aconteceu, mas existe alguma coisa ali quando foi avisado, você conversou, tá tudo, Sim. Você me disse assim, vamos se acalmar, porque tá tudo conforme o planejado, tá tudo andando certo, é desse jeito que nós planejou. Ainda assim. Vocês fizeram tudo de caso pensado. Sim. Foi tudo baseado e pautado em cima a reação contra as ilegalidades. É um protesto, tipo. Eu não respondi quando você me perguntou sobre o que acontece com os vereadores que saíram e os que ficaram. Exato. Tá. Quem saiu acontece o quê? Quem ficou acontece o quê? Tá. Isso aí que eu queria. A sessão não é legítima. O regimento é muito claro. Se os vereadores que saíram tivessem ficado na sessão, porque eles foram para a sessão para tentar convencer o presidente a obedecer o regramento. Eles foram à sessão, esgotaram todas as possibilidades para que a lei fosse obedecida, que a lei fosse seguida. Como o presidente não considerou nada, tanto é que ele, assim, se você observar, ele não estava muito conexo com aquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, como ele não permitiu que nada daquilo fosse revisto, os vereadores não tiveram alternativa senão se levantar
e sair para não oferecer condição de legitimidade para uma sessão ilegítima. Discutir um projeto de lei que estava suspenso por decisão deles próprios. Quer dizer, os vereadores todos presentes à sessão, com exceção do Inha, que não estava, ele estava na secretaria até então, os 8 vereadores, quando foi submetido à deliberação plenária, pedido de vista do vereador Maurício está em discussão, alguém concorda? Todo mundo no silêncio concordou com o pedido de vistas. Projeto suspenso por uma sessão ordinária. Ele não tinha condição legítima nenhuma de ser discutido e votado. Quando o presidente insiste na irregularidade, na ilegalidade, não sobrou alternativa para os 4 vereadores que se levantaram e saíram, senão essa atitude. Não tem como participar de uma sessão ilegítima para dar condição de legitimidade. Por quê? Agora vai judicializar. Os que ficaram vão responder, falou, peraí, mas você votou ontem pela concessão de vistas e agora a lei diz que ele não pode ser discutido e votado e você está aqui oferecendo essa condição? Então todos respondem. E ainda, quando nós estávamos saindo, nós ficamos, a Márcia ficou comigo, estava lá no plenário, eu falei na saída, mais um erro. O vereador Inha, Valdecir Volman, como estava presente à sessão e votou, em ele sendo declarado ilegítimo pela forma, não por ele tem legitimidade como suplente. Ele foi convocado. Sim. Ele obedeceu um ato convocatório do presidente. Ele, nesse caso, não tem culpa. A culpa é do presidente. Ele estava lá pela ilegitimidade do ato como aconteceu. Mas ele é legítimo por ser primeiro suplente. Mas se o ato for considerado ilegítimo, ele, tendo votado, é mais uma infração na votação. Mais um problema. E não precisava ter votado. Porque como estavam em 5 vereadores lá, que os 5 iam votar pela aprovação, ele poderia... Ele não tinha essa condição, até porque, meu Deus, tudo isso acontecendo, imagina como é que estava a cabeça dele. Alguém deveria ter falado, cara, se abstenha do voto. Ele tinha ficado bem com o povo, bem com o pessoal do Xilá e... O livrinho branco diz que ele pode se abster. O livro branco. Vou ler os comentários de vocês aqui, para depois vocês não brigar comigo, tá, Justo? Vou ler o comentário deles aqui. No meu ver, tem uma panela do lado do prefeito e do lado do povo. E do lado do povo tem a Márcia, o Maurício, a Sandra e o Paulão. Acorda, Santa Helena, acorda, povo. O Diamante diz, será que o Mu vai arregar? Vai. Não sei. Será que vai berrar? Não sei. O Alan Christman, o cidadão, o eleitor, pode protocolar pedido de cassação de qualquer vereador em seu mandato vigente? Pode. Qualquer cidadão pode. Precisa noticiar o fato, né? Esse é um deles, né? Ok, tá na mão. Rosemary, eu ouvi o Mu falar no jornal vizinho. Dá até nojo da conversa do cara. Por isso que eles têm aí não sei quantos mil seguidores e nós temos mais visualização do que eles por proporção, que nós sempre faz acima do nosso público. Eles sempre faz menos da metade. Fora os escondidos. Fora os escondidos. Beth Paulos, cassação neles. O vereador Maurício Weinich está assistindo. Abraço para o vereador Maurício. E a Osmer diz, eu estava ouvindo o vereador Paulão se justificar no Instagram. Eu vi muita honestidade nas falas dele. Pois o Francis está na UTI. Cadê o respeito por parte do presidente da Câmara? Respeito? Só para comentar o comentário, o vereador Paulão tentou, ele fez de um tudo, até porque ele estava na base do governo quando da eleição, até pouco tempo. Ele chamou o Inha na sala dele, conversou, falou, cara, você tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Conversa com o prefeito, conversa com o conjunto, chama os vereadores, vamos pacificar isso aqui. O Paulão tentou fazer uma articulação, ele fez aquilo que é certo, fez centrado, alinhado, buscou entendimento, mas foi por birra que não aconteceu. Foi por birra.
É isso aí, os comentários de vocês. Uma boa noite a todos. Porque eu não cumprimentei, você que vai passar nessa live, você que vai assistir depois. Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui a gente está tentando trazer os fatos e iluminar a cabeça de quem está sendo enganado pelos mentirosos. Porque tem gente... Você fala aquela frase sobre um fato, duas pessoas... Como é que é? Se duas pessoas ou mais sobre um mesmo assunto tiver alguma coisa divergente entre um e outro no mesmo espaço temporal, é porque pelo menos uma está mentindo. A ideia diferente sobre o mesmo assunto no mesmo espaço temporal é porque pelo menos uma... tá mentindo. Pelo menos um está mentindo. E, assim, eu não ouvi, e não vou assistir, com certeza não vou. Sim. Mas se for diferente disso... convida ele para conversar. Tá convidado, a gente tenta falar de todo jeito, mas não consegue. É melhor ir onde tá se pagando bem, porque lá só faz o que já tá no recado. Será que o Mu vai regar? Aqui no último boa noite, Adriana Batista. Eu não sei se chegou até... Eu vou tratar de um assunto aqui, porque eu quero talvez dar um recado com todo amor, com todo carinho, com certeza e com toda educação, porque eu acho que a gente fala a verdade, mas não pode tirar o coração da verdade. Não. Então, assim, eu conheci um cara há um tempo atrás, isso foi 2004, 2005, o nome dele era Alcir. E ele disse pra mim assim: Ricardo, o que o amor não transformar, não vai ser a força do argumento que o fará. Então, você tem que ter a verdade, mas se a sua verdade não for levada com amor, você vai fazer estrago, talvez, com essa verdade. Então eu quero dizer para uma pessoa aí, tem uma pessoa que fez uma charge sua, liberdade de expressão, concede, né? Fez você por trás, como com aqueles, coisas assim, tipo manipulando os vereadores, os 4 vereadores. Aí eu quero dar um recado para essa pessoa com todo amor e carinho, porque eu passei a conhecer você, respeitar você, entendo a sua crítica, que também é uma crítica, né? Se ali você fez esse boneco, não é? Vou dar aqui de advogado, de justo, que o justo não precisa, não é? Mas eu digo assim, e quem é que está manipulando os vereadores da base, no seu conceito? E outra coisa, você não se batizou numa igreja evangélica, não desceu as águas? É isso que essa igreja, esse evangelho te ensina? Porque a verdade está clara para todos. O que aconteceu foi gravado nos vídeos do YouTube. É só dar um retorninho. Então ali. Esse cara é aquele que ganha mais de 200 mil da prefeitura? Não, já é um outro. É o outro que um outro prefeito gastou milhões de reais aí também. Mas, então, gente, assim, o que nós estamos ganhando aqui para falar isso aqui? Nada, a gente está tendo desgaste, saindo, correndo do trabalho e tal, fazendo live, tá, para trazer a verdade pura e cristalina. Gastando, porque esses mandados de segurança têm custo, alguém tem que pagar. É uma luta, cara, que nós estamos passando. Outra coisa que eu queria trazer pro povo aqui, ô Juscelei, é assim, alguém vai ter que se posicionar de um lado ou do outro. O povo tá vendo tudo. Sim. O tempo passa, a verdade vem. Sim. O tempo é o maior professor de todos, né, cara? Sim. A gente vai descobrindo as coisas. Daqui a um dia nós vamos saber tudo sobre a vida do presidente. E nós estamos falando também, Jô, desculpe tomar tanto tempo, da política atual, do que afeta hoje a saúde, a segurança, tá faltando remédio, o povo tá desesperado. Você não faz ideia da quantidade de mensagens que a Márcia tem recebido diariamente. Sim. E para nós irmos para a final desta live, Jussi, o que você pode trazer mais? Eu acho que aqui você fez o desenho completo, né? Mostrou conforme a gente foi conversando, né? Amplamente, né? Mas eu acho que Mas o que mais a gente pode trazer para contribuir nesses momentos finais da live? Essa decisão que os vereadores tomaram foi decisão colegiada e respeitada. Eu não estava presente à reunião quando conversaram lá Maurício, Sandra, Paulão. O Paulão inicialmente falava, não, eu acho que sair da sessão, eu acho que não. A decisão foi deles. Não, falou, gente, as possibilidades são essas, a decisão é de
cada um. E eu estou lá legitimamente como assessor da Márcia. Se o presidente não quer que eu esteja como assessor da Márcia, que ofereça uma assessoria para ela, que o nome da Márcia já pediu, isso já faz, está indo para 45 dias, mas estava lá legitimamente conversando com eles para ver quais eram as possibilidades. Inicialmente, eu não estava junto quando a decisão foi tomada. O Paulão inicialmente disse que não concordava com aquilo. Aí foram conversando e ponderando, o Paulão falou, olha, infelizmente não nos resta alternativa. Se nós ficarmos na sessão, nós vamos participar desse ato ilegítimo, ilegal. A decisão foi deles. Foi deles. Ô, Jussi, então, as consequências para quem se levantou e saiu não existem, porque a sessão, você já respondeu, eu sei que você já respondeu. Então, a Sandra, na leitura, tinha falado, né? Sim, e ela convidou, como primeira secretária, inclusive, ela falou, gente, não tem como continuar numa sessão como essa, com a forma como está, ilegítima, irregular. Estou convidando meus colegas vereadores a se retirar da sessão para não oferecer condição de... Daí o Paulão, na fala dele, foi interrompido pelo Aquiles. É que o Aquiles recebeu uma mensagem... O Aquiles podia interromper a questão de ordem do Paulão? Vamos parar com essa questão de ordem, mas pode? Pode se repetir a questão de ordem. Quando a Márcia estava falando na questão de ordem ainda, teve pelo menos 2 vereadores que receberam mensagem pedindo para interromper ela. Um deles deu uma olhada para mim e eu olhei para ele. Eu estava lá como assistente, qualquer um assistindo, né? Mas depois, se você observar na gravação do YouTube, você percebe que o Aquiles fez umas 2, acho que 3 vezes, enquanto a Sandra falava ainda, levou a mão ao microfone para tentar interromper. E quando a Sandra se referiu, eu estava lá, eu vi, se referiu ao convite para que se retirasse da sessão, daí ele parou. Depois ele levou a mão de novo no microfone para interromper a Sandra ainda quando estava na questão de ordem. E depois o Paulão, né? O presidente pode mediar se a questão de ordem não for embasada no regimento e no assunto pautado. É o presidente que tem essa prerrogativa, outro vereador não a tem. Ok. Mais um comentário. Chamam o PF, a PF, chama a PF. O dinheiro do município vai em ciclovia, reforma de praças, asfalto, etc. Prefeito Dinho, vice Fabrícia, olha pelo povo que necessita, pelo amor de Deus. Na fala do Paulão, nessa gravação, dessa vez o Paulão falou sobre quando a vice Fabrícia era vereadora, ele fala da incursão policial para levar documentos. E que, né, ele comenta ali. Eu assisti meio por cima, mas assisti ali o comentário. Então, meus amigos, bora comer que aqui no Pacuri dá para contar os votos do MDB. Como está a cara dos mamadeira puxa-saco? Não entendi muito bem seu comentário. Mas vamos aqui para o último comentário de vocês. Ótima observação, ele está falando para você. E um abraço pro Nelinho, um abraço para todos que comentaram aí. Eu vou olhar aqui no meu privado, Jus, porque pode vir mais exoneração de alguém. Vamos olhar aqui as mensagens privadas agora. Ou nomeação, porque já votou, né? Pode ser. Porque alguém brigou comigo um dia desse aí. Cara, você não lê nossos comentários? Nós manda mensagem, então não vê. Nós estamos na live para comentar também, né? Que é chato a gente ficar só falando, né? Sim. A democracia, né? Tem interação. Aqui, eu perguntei para um interlocutor da política: o que você me diz essa mulher que assumiu o lugar do Inha? Eu refaço a pergunta para você. É mais uma surpresa, porque eu não sei quem é. Você não sabe? Não. Olha, eu tô à frente do Justo mais uma vez. 1-0. A pessoa não me responde quem é, mas aqui no papel, veio o papel, né? Da pessoa nomeada. Aqui, deixa eu ver. Nomeado ou respondendo pela... A pessoa que vai responder, exatamente. Vamos ver se eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque tem gente de olho lá. Inclusive tem um que tá assim, afoito e... Eu vou pedir pra Vanessa mandar pra mim o nome da moça aqui,
que aí o Juscelino vai saber. Eu vou ler aqui, ó. Andressa Chayane Mes. Eu vou ler para vocês quem ocupou o lugar do INHA, que deixou de ser secretário a pedido, foi exonerado. E com conversa fiada. O prefeito municipal de Santa Helena do Estado do Paraná, nas suas atribuições legais, decreta, artigo 1º, fica designada interinamente a servidora Andressa Chayane Mes para responder pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Aqui no dia 14, né? Aqui tem uma questão. Ela assumiu o lugar do INHA, a secretaria. Está como interina porque o INHA volta logo. Ela não vai ser... Alguém comenta isso. Ela só vai assinar o documento. É isso? Sim. Assim, INHA... Tá, vai, fala. Cara, agora você é vereador no exercício do mandato. Uhum. Qualquer ato que tenha participação tua ou a possível interferência faz com que você incorra também na infração político-administrativa. Vixe. Cara, Ó a armadilha. ou você pede licença da Câmara ou não permita que ninguém leve documento nenhum para você não só assinar, designar ordem ou qualquer que seja. Cara, conselho para você. Você sabe que temos uma boa relação de amizade, de respeito. Fica longe da secretaria, fica longe desse povo enquanto você estiver na condição de vereador. Você se submeteu ao jogo de estar lá. Você não tem culpa da forma como você foi convocado. Muito embora o nosso regimento também diz que o INHA não precisava ter sido convocado. Quando ocupa cargo de secretário ou cargo semelhante a ele, o presidente da Câmara não precisa convocar quem está no governo nessa condição. Convoca o próximo suplente, que seria o Naná. Então agora deixaram claro para o Naná, falou, cara, você não é de nossa confiança, você não é nosso, nós não o queremos aqui. Isso me levanta uma outra questão. Se o INHA poderia ter ficado na secretaria, Sim. E o Valmir Naná, o mais votado depois dele, poderia ter assumido a cadeira no lugar do Franz Chilai, se algum outro vereador ali agora, por exemplo, o Mu for cassado ou for afastado de alguma coisa, quem vem? Naná. O Naná não vai. Naná? Não, eles não têm alternativa. Eles não podem tirar outro secretário? Mas o Naná é o próximo pelo número de votos na lista. O INHA, o primeiro suplente, o Naná é o segundo. Mas no caso do Francis, O Francis, dentro da legenda, o Francis, o Aquiles e o Mu. por exemplo, se o Paulinho Vazata for afastado, Farina. aí é o Farina. Não, mas não pode ter uma jogada? Não. Não pode haver nada disso, não? Não. Bem, esse é um assunto que nós vamos ter que trazer na próxima live. Faça as perguntas. Sobre essa mulher, a fonte me diz assim, é um tampão até ele voltar. Porque precisa alguém para assinar na secretaria. Então eles colocam uma pessoa como interino, apenas para assumir a parte administrativa da secretaria, onde precisa da assinatura do secretário. É o que você alertou agora. É uma secretaria... É tipo, ela recebe uma carta branca para assinar em nome do secretário. É perigoso. Eu não diria uma carta branca, uma carta obscura. Você piorou. Porque ela seria uma carta branca se ela tivesse a liberdade de fazer por ela os próprios atos. Ela vai ter que só assinar aquilo que já está feito. Cara, isso tá beirando a cheira do imperialismo em Santa Helena. Cara, é o prefeito que por trás disso ele manda tudo. Estão preocupados em absoluto no resultado de gestão administrativa. Se tivessem, não teriam tirado o INHA de lá. Porque na condição de vereador, ele não pode participar de nenhum desses atos. Ele não tem a menor condição. Ô, Júcio, agora a coisa tá ficando pesada. Eu tento terminar a live, cara, mas veja bem. É que quando vai colocando... Nós estamos ali, Muinha, tal, Muinha, ficou estranho. Mas é o governo por trás disso. É o governo, isso que eu quero falar. E aí tá, e as consequências para o executivo?
As consequências para o executivo são... Secretário de administração, prefeito, a administração familiar que aí está. Então deixa eu mostrar para vocês. Não vou mostrar, vou só falar que não vou mostrar. É só resumo que um dia nós traz todo esse assunto. Então. Vocês estão fazendo com que os 4 vereadores, Paulão, Maurício, a Sandra e a Márcia, estejam com mais vontade ainda de mostrar para o governo que vocês estão errando demais e vão ser responsabilizados por isso, como aquela diligência que a Márcia fez hoje de manhã ou ontem. Hoje é quinta. Sabe que até se perde no tempo? Faz dias que tem uma denúncia de algumas situações do abastecimento e sobre as bombas submersas, aquelas que você enterra lá e acha que não tem que mostrar qual é o número de série pela qual foi comprada. Faz dias que tem e, cara, não estava dando. Aí a Márcia mandou no grupo dos vereadores que eles têm agora, né? Agora tem um grupo. Não é o Flores em Vida, como satiricamente alguns vereadores o fizeram. Bora trabalhar, gente. Eu tenho essa demanda para fazer já faz dias e não estava conseguindo me organizar para isso. Mas eu acho que nós precisamos fazer. A Márcia foi a diligência com a Vani Piva acompanhando ela. Fizeram alguns registros. A prefeitura comprou uma imensidade de bombas submersas para uma ata de registro de preço. Mas nos últimos dias, acho que foram bombas equivalentes aí a quase que a metade do número de postos que tem no município. Olha a bomba, mas agora a bomba explosiva. Você está falando de bombas para os postos. É bomba submersa que ela vai implodir naquilo que é o governo por aquilo que se tem de suspeita. De todas as bombas que a prefeitura pagou nesses últimos dias, que era para ter algumas em depósito, não encontraram nenhuma. Primeiro conversaram com o secretário, foram até o patrimônio, não tinha nenhuma. Aí o secretário disse que deveriam estar no abastecimento. E foram até o abastecimento. Só que a Márcia viu a correria que se deu entre as salas quando ainda falou qual era o objetivo da diligência. Aí chegaram lá, nenhuma. Aí o que diz a ata de registro de preço? A ata de registro de preço diz que quando a bomba for solicitada, obrigatoriamente ela precisa ter o número de registro da bomba, ela precisa dizer aonde que ela vai ser instalada, tem que ter o laudo da bomba que foi retirado, para onde que foi e o que foi feito. A mesma ata de registro de preço elenca uma série de documentos que precisam constar sobre aquele ato. Não tem nada no portal de transparência. Nada. Como a Márcia está sem assessoria, fez um requerimento de informação ao município, mas não vai dar tempo de esperar isso tudo e nem vai ficar procurando no clique aqui, vai ter que acionar o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Eu duvido, não tem condição de sanidade aquilo que aconteceu com relação a isso, mas mais detalhes nós vamos dar depois disso. E isso se deu também pela vontade ainda maior do vereador fazer com que o governo diga o que está fazendo. Rapaz! Isso faz com que tire da Márcia aquilo que é o contato direto com as pessoas, a busca, a visita, o amparo. Rapaz. Mas se é isso mesmo, se é assim mesmo que querem, tá tudo bem. Vamos fazer. Não gosto quando você fala mansinho assim, você fala, tá tudo bem. É. Aí é que a gente põe aí o negócio. Aí vai ser vaselina, Jovelino. Você tá doido. Cuidado com o pulo do gato. Ó o gato, Brasil. Talvez se não ficasse comprando rifa na hora do serviço, tava as coisas certas. Ô, Ju, senão vamos ter que ficar por aqui. Sim. Eu quero te agradecer de todo o coração, a sua disposição, sua boa vontade de trazer para nós e para toda a população de Santa Helena. Quero mandar um abraço lá pro pessoal do São Roque da Serra, mandar um abraço pra galera de Missal que tá acompanhando nosso perfil aí, dando uma visualização para arregaçar, hein? 400 e poucas pessoas lá, tem vídeo com 30 mil views. Oh, que beleza! Isso significa que Deus está nos abençoando. Quem está ao lado da luz sempre recebe os benefícios da graça de Deus, eu acho, né? Não é? Ô, Júcio, então,
Suas considerações finais aqui, pode dirigir ao povo ali. Bom, um abraço especial ao povo do São Roque da Serra, né? Que graças a Deus encontrou amparo em alguém. Ali, lá não tem o filho, né? A luta é muito grande. Na verdade, aconteceu porque o governo estava passando por cima que nem um rolo. Falou, não, peraí. Nós fomos chamados pelas moradores de lá e você deu publicidade e visibilidade para aquilo tudo que aconteceu. Então, um abraço forte para todo mundo lá. Mas para cada um de vocês que está assistindo, que está acompanhando, aqueles que estão com possibilidade de serem vistos, né? E os que estão por trás das cortinas. Gente, o poder de recuperação do município, como sempre falado, está diminuindo. As forças estão diminuindo. Tem municípios que estão começando a conter despesas porque não vão ter condição de sustentar tudo aquilo que tinham. Estão preocupados com o foco na gestão. E aqui o foco parece que tem sido a confusão. E a prova maior é aquilo que aconteceu ali. Os 4 vereadores, a Márcia, o Maurício, a Sandra, pelo Paulão. Os 4 sabiam que o Paulão conversaria com o Inha para tentar pacificar isso e ajustar. Então, os 4 vereadores que se retiraram da sessão pela ilegitimidade dela e pelo projeto suspenso colocado autoritariamente em discussão e votação, tentaram fazer com que houvesse uma conversa para tudo acontecer de uma forma harmônica, pacífica, tranquila. Quem não aceitou isso foi o conjunto de governo, capitaneado pela presidência da casa, e o Inha, quando falou pro Paulão, disse que tinha uma conversa agendada com o prefeito para as 11 horas da terça-feira. Se ela aconteceu ou não, eu não sei. Então, se tem alguém que tentou fazer a coisa acontecer de forma tranquila e pacífica, foram os 4 vereadores. Quem fez a confusão não foram eles, não. Se alguém estiver dizendo diferente disso, está faltando com a verdade. Quem fez confusão foi o conjunto de governo. Incompetência gerou tudo isso. Ô José, e para a gente arrematar essa live, a gente citou aqui o vereador Francis. Sim. Tem uma atualização dele de ontem para hoje, alguma coisa? Cara, sim ou não? Se você me perguntasse isso há uma semana, eu responderia só em off para você. Falei, cara, não vemos. Mas a atualização de saúde dele é de que alguns órgãos já estão começando a responder ao tratamento. Isso é, fantástico, né? Ontem, tava um matagal lá aqui na casa, lá, nossa, aí a Márcia estava na cidade, enfim, cara, esses últimos dias nem dá para saber onde é que estava, onde é que deixava. Mas enfim, estava dando um trato lá no quintal, cortando grama, arrancando capim, e a Márcia chegou, no final da tarde, nós nos ajoelhamos para fazer as nossas orações. Aí quando nós colocamos o Francis em oração, a Márcia quase não conseguiu continuar, né, pelo sentimento que tem e tudo mais. Mas a notícia é bem positiva de alguns órgãos começando a responder. E sabe, gente, essa corrente positiva, essa energia, porque tudo é energia, tudo é energia. Essa energia positiva, ela é muito boa. Então, que a corrente do bem, mesmo essas confusões políticas e administrativas e tudo mais, todo mundo, corrente de oração, gente, energia positiva para aquilo que é a recuperação do vereador Francis. A história dele começou de moleque ainda na Câmara como office boy, e ele pensava que quem pagava ele era a Câmara, e não era o avô dele para ele falar, mas nem idade ele não tinha para isso, né? Ô José, gente, que história legal, história bonita, de superação, porque não é a primeira superação que o Francis tem, e não somente por Francis, eu quero terminar essa live, todos vocês que estão passando por um problema de saúde, nós estamos aqui para falar de política, mas nós somos seres humanos falando da política e denunciando a politicagem. A política é boa, a politicagem é ruim. Onde você está aí agora? Eu não sou cristão, não sou católico, eu sou um comedor de feijão. Mas eu quero pedir para você que está na sua casa... Você falou, eu não sou cristão. Não, é assim, de religião, não sou religioso, né?
Eu quero... Para ser cristão você não precisa de religião, né? É verdade. Então eu sou, né? Eu quero chamar vocês, a nós encerrarmos essa live, eu quero convidar você também, nós fazer 1 minuto de silêncio. Pode ser? Com certeza. 1 minuto de silêncio. Mas aí. assim, o silêncio, ele é da expressão de fala ou de barulho. Sim. O silêncio é você voltar para si aquilo que de fato você gostaria, espera e quer que aconteça. Pô, não é então intenção, você né? põe aquilo em você, concentra naquilo que é a energia e internaliza. O silêncio, ele fala muito mais alto do que qualquer barulho numa situação que nem essa, porque você concentra a energia. Tem alguns estudos, inclusive, que dizem que a energia nem por dentro passa, é tudo na superficialidade. Então você introduz esse minuto de silêncio, mas assim, voltando energia do bem de fato. Né? Ok. Então, 1 minuto de silêncio para o vereador Francis e todos nós que estamos nessa hora precisando desse momento.